Hoje, 31 de março de 2021, não vou falar sobre assunto bíblico, teológico, religioso, mas histórico. Está completando hoje 57 anos que ocorreu em 31 de março de 1964 a intervenção militar, que depois continuou com a implantação do regime militar, militar democrático de exceção, né? Que a esquerda faz questão de rotular aquele acontecimento de golpe militar, e é esse período do regime militar de ditadura militar, que na verdade essa é uma versão que não corresponde à verdade, que tem por finalidade macular a imagem das instituições militares e dos nossos heróis e valores, né, patrióticos. Eu, como historiador e professor de história durante toda a minha carreira profissional, né, e até aposentar, que vivenciei os anos dourados antes de 64, passei pelo regime militar, né, e depois continuei como professor, inclusive em faculdade, né, na área de história. Posso afirmar que o que eu estou dizendo aqui hoje, eu fazendo é uma revisão, ou mostrando a outra versão dessa história, né, que na verdade não ocorreu um golpe militar, mas uma intervenção militar de salvação nacional. O país naqueles dias estava na iminência de cair sob o domínio comunista aqui no Brasil, patrocinado pela influência de Cuba e da União Soviética na época. Mas a população brasileira, a nação, foi para as ruas e então, com o lema por Deus, a pátria e a família, pediu a intervenção militar. E as Forças Armadas, dentro das suas prerrogativas constitucionais, como aquelas instituições que têm, em última instância, a obrigação de resguardar a segurança nacional, a ordem, né? Então interveio e aí começou um regime para reorganizar a situação política e governamental do país. Nesse período aí, então, no começo houve certos excessos, porque toda ruptura no poder tem aqueles momentos conturbados. Mas depois voltou-se à normalidade excepcional, porque o Congresso voltou a funcionar. Tinha eleições para senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, para prefeitos, na cidade até 100 mil habitantes. A partir daí, os prefeitos eram indicados por uma espécie de eleição indireta, como também os governadores dos estados. E o próprio presidente da República era eleito lá pelo Congresso Nacional. Uma eleição indireta, assim, parecida com a que ocorre nos Estados Unidos. Não igual, claro, né? E é interessante que todos os presidentes que governaram nessa época, militares, fizeram um trabalho de honesto, íntegro, e morreram pobres, não enriqueceram com a corrupção. E foi um período que tivemos os melhores dias de paz na nação. É claro que houve essas acusações que houve censura e então houve repressão, mas repressão contra aqueles grupos terroristas que queriam a qualquer custo derrubar o regime, né, que estava tentando restaurar a nossa liberdade e ordem política no país. E então houve essas ações necessárias, né, para inibir os abusos. E não havia censura do ponto de vista que nós vemos hoje na realidade. Hoje nós estamos vivendo fatos de violação dos direitos do cidadão que não houve naquela época, né? Não houve esses tipos de violação, né?
como, por exemplo, jornalista preso, deputado preso, aí estado de sítio decretado por estado e município, né, impedindo a liberdade das pessoas, e outras coisas absurdas. Hoje, realmente, vivemos uma ditadura, entre aspas, aí, né, disfarçada. E eu posso afirmar o seguinte, que naquele tempo havia segurança. Como hoje o jovem sai pelas ruas com seu celular, naquele tempo o chique era a gente, como jovem, ter um radinho portátil que era recém agora lançado e ficar andando pela rua aí, ouvindo uma música e galeando no ritmo da jovem guarda, né? Mas não havia assalto. A gente podia dormir com as portas abertas, né? Não havia essa violência, não havia lugar para bandido. Bandido não tinha vez, né? Pois bem, e também a questão dos valores familiares, respeito aos professores. A gente, na sala de aula, quando o professor entrava, ele era respeitado, às vezes ficava-se de pé para recebê-lo, né? Hoje, eu como professor passei por isso, esse momento que o professor é desrespeitado, não pode nem alterar a voz em chamar a atenção, que já está sendo ameaçado de ser processado. Então, havia esses valores e as grandes obras de infraestrutura que criaram uma base para o país desenvolver até hoje, foram todas construídas no regime militar e sem propinas e corrupção, né? A Itaipu, Tucuruí, né? Temos grandes empresas como a Eletrobras e outras grandes obras. Tudo isso foi conquista daquele tempo. Então, chegou em 1985, aí instituiu-se a Constituinte, instalou a Constituinte, a Assembleia Constituinte, que elaborou a Constituição, que foi promulgada em 1988, a atual, né? A partir daí, houve o governo de Sarney, né? E depois de Itamar Franco, né? E depois vem o Fernando Henrique, que é a ascensão da esquerda ao poder até a Dilma Rousseff. Período esse que dispensa comentário, em que o país viveu a epidemia da corrupção institucionalizada, da roubalheira e da desvalorização, desconstrução dos valores patrióticos, familiares e cristãos. Portanto, repito, não houve golpe, houve uma intervenção militar de salvação nacional. Não houve uma ditadura, houve um regime militar democrático de exceção para salvação e restauração da ordem e da nação, né? Política, em todos os aspectos. Portanto, todo cristão, seja ele evangélico, protestante, católico, jamais deve apoiar qualquer tipo de militância, né, que tem esse viés de querer implantar no país um regime anticristão, ateísta, como a esquerda tentou implantar de novo. Mas, graças a Deus, o povo foi para as ruas e nas urnas pôs fim nesse regime. Está sendo combatido, mas nós vamos vencer, né? E a liberdade de expressão, dos valores democráticos, a minoria respeitando a decisão da maioria, a maioria respeitando os direitos das minorias. Isso é democracia, onde a família, a pátria, todos os valores culturais cristãos e sociais das nossos antepassados são preservados. 31 de março de 1964, dia da intervenção militar da salvação nacional.